Passamos à próxima intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate é importante e eu saúdo o PSD pela iniciativa porque ele honra a nossa diáspora e é uma forma de valorizar e considerar cada um dos portugueses e lusodescendentes nos 4 cantos do mundo e a nossa história coletiva. Mas seria muito melhor se conseguíssemos vislumbrar no Governo inovação, iniciativa e visão estratégica para as nossas comunidades e já agora que estas iniciativas também pudessem demonstrar alguma consistência. E já agora também lamentar a ausência do Governo aqui, porque seria um sinal muito importante dado às nossas comunidades, uma vez que este debate é de facto importante. Infelizmente não é o caso. E é uma pena também que o PSD tenha bloqueado a possibilidade dos outros partidos darem os seus contributos com projetos para este debate. Parece que o Secretário de Estado das Comunidades está a pedir ao seu grupo parlamentar que convença o seu próprio Governo a fazer aquilo que não consegue. Como de resto aconteceu com a propina do ensino do português no estrangeiro, que o atual Secretário de Estado das Comunidades criou há 10 anos atrás e agora prometeu abolir, tanto na campanha eleitoral como já depois no Governo. Só que não cumpriu. E acabou por ser uma proposta do Partido Socialista aprovada no Parlamento que pôs fim à propina, contra a vontade do PSD, que afinal aquilo que queria era reduzi-la gradualmente ao longo de 4 anos. Ou seja, o PSD enganou as nossas comunidades. Passaram 10 meses da governação e o que vemos? Um secretário de Estado que corre sem destino a saltar de país para outro, a anunciar computadores para os consulados e cheques para as associações que já tinham sido decididos pelo anterior governo, com 2 milhões para modernizar o parque informático e 1 milhão para as associações, o valor mais elevado de sempre. Mas governar é muito mais do que gerir aquilo que foi deixado. É transformar e não andar a comprar simpatias. É ter responsabilidade de fazer aquilo que é verdadeiramente importante para valorizar as comunidades, reconhecer a sua importância, mudar mentalidades, fazer a ligação com as autoridades nos países de acolhimento para garantir melhores condições e melhor aceitação para as nossas comunidades, coisa que este Governo nunca faz. É ir à procura do vasto universo das nossas comunidades que estão na parte oculta do iceberg que representa a extraordinária presença portuguesa no mundo. É ter iniciativas e conceber programas que nunca foram feitos para aqueles que nunca beneficiaram de nenhumas políticas, apesar do seu enorme potencial como empresários, cientistas, políticos, artistas, desportistas, quadros de empresa, de gente comum que trabalha no duro, tantas vezes com o sonho de regressar um dia a Portugal. É mudar de paradigma. E isso implica também uma transformação da nossa administração pública, que nunca se adaptou devidamente às necessidades dos nossos compatriotas e, por isso, não os atende devidamente, porque não sabe o que eles precisam, nem como os ajudar. A nossa administração pública, com uma ligação fluida às câmaras municipais, devia ter capacidade efetiva para responder a todas as questões e necessidades em termos fiscais, de ensino, de emprego, saúde, habitação, de regresso e instalação, para facilitar a resolução de problemas, para que nenhum português ou lusodescendente se sinta estrangeiro no seu próprio país, sobretudo quando entra numa repartição de finanças. É preciso e é possível ir muito mais longe no aproveitamento do enorme potencial nas nossas comunidades. É preciso compreender a fortíssima dimensão afetiva que os liga a Portugal e respeitá-la. Apoiar de outra forma as novas gerações já mais qualificadas e os descendentes dos portugueses que hoje têm um papel muito mais relevante e muito mais influente em todos os domínios nas sociedades de acolhimento, da economia à cultura, da política à ciência. Mas nunca podemos esquecer também os mais idosos que querem regressar a Portugal e cá fixar a residência fiscal. As primeiras gerações de imigrantes, porque há muitos que só não o fazem
porque as suas reformas são pesadamente tributadas em IRS, acabando muitos por nunca chegar a cumprir o sonho de regressar à terra que os viu partir. Este é um problema que precisa de ser encarado de frente, sem subterfúgios, por estarmos perante uma grande injustiça e uma espécie de segunda rejeição. Os temas que aqui discutimos são relevantes, não temos a menor dúvida sobre isso. A participação cívica e política, o aperfeiçoamento das leis eleitorais, a valorização do papel das mulheres e dos jovens nas nossas comunidades, a necessidade permanente de um bom atendimento consular, questões a que voltaremos num futuro próximo com iniciativas próprias, precisamente porque consideramos que se deve ir mais longe nas políticas dirigidas às comunidades portuguesas nos diversos domínios, nestes que aqui são referidos e noutros. Queremos mais ambição para o ensino do português no estrangeiro, do básico às universidades, com outras abordagens e mais recursos, e não apenas recursos deslocados, como refere o Secretário de Estado das Comunidades. A língua e a cultura portuguesa devem ser encaradas com a mesma ambição que o inglês e o espanhol. E os leitorados e os cursos portugueses nas universidades devem ser valorizados, em vez de estarem meio abandonados, como agora acontece. E o Instituto Camões devia abrir também as suas portas para os talentos culturais de portugueses e lusodescendentes nas comunidades. É preciso dar àqueles que no estrangeiro se dedicam às artes e à cultura um valor que nunca foi dado, com programas específicos que os apoiem e projetem o nosso país. As associações fazem parte da alma das nossas comunidades, mas não podem ser só mantidas pelos cheques para apoiar os seus projetos e os cursos de dirigentes em Portugal, que muito bem podiam ser feitos de outra forma e sem tantos custos. Precisam de trabalhar muito mais em conjunto e diversificar os seus interesses, serem elas próprias veículos de formação e coesão nas nossas comunidades, de ligação às autoridades nos países de acolhimento, de promoção ativa de cultura e de solidariedade. Tal como é necessário aproveitar o extraordinário potencial dos empresários da diáspora, que infelizmente o atual governo prejudicou ao acabar com os programas para os investidores da diáspora e ao suprimir a Secretaria de Estado da Internacionalização. Na realidade, o que devia haver era um guichê próprio para os investidores da diáspora que permitisse aos seus projetos de investimento serem acompanhados do início até à sua concretização, para garantir o seu sucesso, para ultrapassar burocracias e obstáculos sem sentido. A nossa história de ligação a povos e culturas, o nosso universalismo e humanismo exigem de Portugal uma atitude com muito mais ambição na ligação à presença portuguesa no mundo. Portugal escolheu, e bem, dar representatividade à diáspora, consagrando a sua defesa na Constituição da República, assegurando a eleição dos seus representantes para o Parlamento e criando políticas públicas e um órgão de consulta, e permitam-me que saúde aqui também os conselheiros das comunidades portuguesas. Somos, por isso, um exemplo e um modelo para o mundo, porque todos os países têm as suas diásporas, mas muito poucos são aqueles que as valorizam devidamente e ainda menos os que têm deputados, governo e conselheiros que defendam os seus interesses. Mas é preciso agora sair de uma lógica que, bem vistas as coisas, não mudou muito ao longo destes 50 anos de democracia, apesar de as comunidades terem tido uma transformação enorme, isto é, não devem continuar a ser vistas como pouco mais do que um lugar onde estão os imigrantes. É preciso, isso sim, despertar para o verdadeiro valor da nossa diáspora e implementar políticas robustas que façam o seu devido reconhecimento e valorização. Mas para já, com este governo, lamentavelmente, é apenas mais uma oportunidade perdida, um marcar passo à espera de tempos melhores. Muito obrigado.